Parece que não está indo iniciar a gravação. Ah, tá gravando, Madalena. Pode ir. Obrigada, Josafá. Bom dia, pessoal, professores, professoras de arte, educação física, língua estrangeira moderna. Sejamos todos aí bem-vindos a essa TPC, que realmente ela traga aí oportunidades e ampliação de repertório para as nossas aulas, tá bom? Eu vou fazer aí uma breve apresentação para que nossos convidados hoje possam ter mais tempo para falar, para interagir com vocês, tá bom? Então, vamos apresentar aqui a equipe de linguagens do Núcleo Pedagógico, começando aí pelo nosso amigo Josafá, PCNP de Educação Física, a Márcia Gardenal, ela que é PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio, a Milene, que é a TPC, que é a nossa PCNP de língua portuguesa do fundamental. E temos aí a minha pessoa, que já não faço mais parte da equipe de linguagens. Hoje estou dirigindo o NPE e aguardando aí para o segundo semestre, a gente vai lançar um edital para professores de arte que queiram trabalhar aqui conosco no núcleo pedagógico, então, como PCNP. Hoje estou dando um apoio para o meu colegas. A Márcia e a Milene, elas estão em uma ação exclusiva do MMR, que fala sobre as boas práticas. Então, elas estão num link separado, fazendo uma outra ação. Então, vamos lá com a nossa ATPC. Então, qual que vai ser a pauta do dia hoje? A gente vai começar retomando brevemente a ATPC passada da diretoria, que foi em parceria com a Diretoria de Ensino de Marília. Foi a ATPC com o Bruno Fischer, meu grande Fischer. Depois temos aí ensino híbrido com o PCNP Josafá, as boas práticas com a professora Thalita Fabiana Roque, que é da Escola Sevilla. Então, temos aí grandes momentos aí de ensino híbrido e boas práticas. Então, o que a gente viu na TPC passada com o Bruno Fischer? Então, ele falou bastante sobre o Rudolf Laban, né? Ele, inclusive, citou uma professora amiga nossa, a Lenira Rangel. Ela lançou um livro, Dicionário Laban, que fala basicamente sobre o quê? As funções que o corpo tem no dia a dia, que também elas são visíveis na dança. As ações cotidianas, que muitas vezes para a gente é tão normal, tão comum, elas estão presentes nos movimentos da dança, nos fatores do movimento. Então, ela trouxe isso para a gente, o Bruno trouxe para a gente essa conscientização sobre os fatores do movimento, sobre as ações de esforço, o tempo, né? Como o nosso corpo ele estica, ele dobra, ele torce. Então, esses fatores e esses movimentos também estão presentes na dança, né? Ele falou com muita propriedade e muita competência sobre o Laban. Ele citou também sobre a Martha Graham, que a gente também tinha comentado uma TPC passada, né? Então, ela foi uma das grandes pioneiras aí na dança moderna, e ela trouxe também o início lá da videodança. Então, o que é a dança na escola? Ela traz? Ela traz a criação, a reflexão, a crítica e a fruição. Então, a dança na escola ela permite que aconteça tudo isso. Então, por meio da dança, a gente tem um leque de ações e de ampliação de visão de mundo para os estudantes e também para toda a comunidade escolar.
Então, e ele citou e tudo isso que está presente nas videodanças. Hoje a videodança está presente no nosso cotidiano. A gente passou em umas ATPCs passadas sobre a videodança do tango numa música bem contemporânea, né, do Imagine Dragons. A gente trouxe para vocês assim essa questão desse estranhamento da contraposição da música moderna, da música contemporânea, um rock pop, para uma dança mais clássica, que é o tango, por exemplo. Não? Então, isso traz para a gente muita reflexão, fruição também todo momento. Então, essa é a retrospectiva breve da ATPC espetacular que foi com o Bruno Fischer. Nós tivemos nesta avaliação cerca de 248 avaliações. Então, as pessoas avaliaram positivamente essa ATPC. E nós vamos conhecer agora brevemente, não vou ler todas, porque a lista é grande, de sugestões que vocês lançaram nas avaliações, tá bom? Aí, então, vamos ver agora as sugestões que vocês trouxeram para a gente. Eu coloquei aí nos 2 primeiros pontos, os professores de língua estrangeira moderna trouxeram aí 2 sugestões. A gente está em falta aí com vocês, mas segundo semestre a gente promete trazer ações voltadas também especificamente para os professores de língua estrangeira moderna, tá bom? Então, vários professores trouxeram aí a questão da empatia, a autoestima, as competências socioemocionais. Muitos professores colocaram sobre a importância da informática também, sobre redação, acharam legal esse intercâmbio com outras diretorias. E também eles querem também o uso de aplicativos nas aulas de linguagens, as danças de sarau, samba na escola. São infinitas possibilidades de ATPC aí que a gente pretende atender durante o próximo semestre. Artes visuais, muitos pediram também sobre os projetos de vida, eletivas e práticas, tá? Tecnologia, muitos pediram, produção poética. Então, como escrever textos, várias oportunidades de aprendizado. Aí o sarau, dança, música, teatro, a socialização de práticas que a gente já está fazendo com mais recorrência, né? Psicólogos na escola, e assim vai. Temos, assim, uma infinidade. E muitos professores pediram para a gente sugestões e até mesmo como é este ensino híbrido. Então, por isso o tema de hoje é ensino híbrido, porque muitas pessoas pediram esse tema, tá bom? Então, com o Josafá logo mais, a gente terá aí a questão do ensino híbrido. Muitas pessoas pediram, então é que foram tão recorrentes que a gente não colocou no slide. Então, temos aí agora ensino híbrido com o PCNP Josafá, boas práticas com a professora Thalita. Desejo a todos aí uma grande ATPC e desde já agradeço a parceria, a dedicação, o comprometimento de todas as áreas do conhecimento, não somente nesse período de pandemia, mas em todos os momentos, porque o professor dá o sangue, o coração e a vida e a alma pela escola. Então, a gente agradece imensamente, pois sem vocês não teria trabalho nas escolas. Muito obrigada por tudo. Agradeço a parceria de todos os meus colegas aí de arte. Já me despedi deles no grupo de arte, mesmo assim, continuo dando o suporte necessário até entrar um novo colega ou nova colega de arte. Então, obrigada, pessoal. Deixo aí vocês com o PCNP Josafá. É com você, Josafá. Bom dia a todos, bom dia, pessoal da Educação Física, a todas as outras áreas. Deus esteja, né, abençoando. Eu vou começar a compartilhar aqui. A gente já
Meu Deus, alguma coisa está errada. De novo. Beleza, já está compartilhando aí, pessoal? Só me... Já? Sim? Sim. Vamos lá, então. Vou só começar aqui a apresentação. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dessa nova, ou desse novo ensino que a gente está tendo que praticar, né? A maioria das nossas escolas ainda estão só no online, algumas escolas estão no presencial. Então, essa é uma coisa que muito nos afeta, né? Então, eu vou, primeiramente, falar um pouquinho daquilo que eu preciso ter em mãos para poder fazer essa atividade online ou presencial de, dos nossos alunos, né? Para que a gente possa ter essa. Eu já falei sobre isso outras vezes. A gente vai estar repetindo algumas coisas, tá? Qualquer coisa pode parar e perguntar, né? Ou quiser pôr no chat, a Madalena está olhando. Então, fiquem à vontade aí, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo dessa formação, né, é orientar um pouco ou traçar aqui alguns parâmetros, né, que todo mundo já está trabalhando, falar um pouquinho das atividades síncronas e assíncronas e compartilhar depois boas práticas com a Thalita. Então, esse é o nosso objetivo hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nesse momento, o que seria fundamental para a gente trabalhar? A gente acabou de sair de um ATPC lá no Centro de Mídias e eles falaram sobre a recuperação, o conselho. Então, agora, né, os nossos objetivos, onde a gente vai trabalhar é nessa recuperação e acertar a questão dessas notas dos alunos, lembrando que não existe mais deixar o aluno sem nota, certo? O aluno não fez, não participou, ele fica com falta e com nota 1, 0, sei lá, dependendo de cada escola, certo? Não existe mais a possibilidade do aluno ficar sem nota no conselho, tá bom, gente? Então, isso é uma orientação que a diretoria de ensino tem passado, a dirigente nos colocou isso. Então, essa orientação é. Então, se por acaso acontecer isso, pode me procurar ou procurar os PCNPs ou o supervisor da escola que alguma coisa está errada, beleza? Vamos lá, então. Então, é importante que a gente entenda o que eu preciso trabalhar, como eu preciso trabalhar e de que forma eu vou atingir isso, certo? De que forma eu vou fazer. Então, eu preciso, sempre falei sobre isso, o pessoal de educação física, eu acho que já está até bravo comigo, porque toda hora eu falo essa questão do plano de aula, toda hora eu falo de você ter esse planejamento, né? O pessoal das outras áreas eu já falei com vocês também, mas é menos, né? Mas é muito importante que isso aconteça. Eu saber o que eu vou dar, eu tenho onde eu estou, para onde eu quero chegar, como eu vou atingir isso. Então, é muito importante essa questão. Então, alguns pontos aqui para a gente dar uma relembrada. Isso já foi falado, isso já foi colocado para vocês, certo? Então, é apenas voltando um pouco, porque sempre a gente precisa estar revisitando essa questão aí, porque é o que depende da nossa aula, o que depende do nosso sucesso, esse plano,
certo? Então, algumas coisas que eu preciso colocar quando eu vou fazer, ou vou preparar uma aula, ou vou preparar um plano, eu preciso colocar todas essas situações aí. Eu tenho que ter intencionalidade, o que, que eu quero ensinar, como eu quero chegar, certo? Qual atividade eu vou fazer que, né, nessa intencionalidade, atividade. Eu tenho que ter em mente o número de aula. Com essa questão, algumas escolas estão no presencial. Então, mais importante ainda, você tem um prazo, né, que o aluno... Então, todos os alunos, tanto os que estão na escola fazendo, os que estão fazendo apenas remotamente, os que fazem das duas maneiras, todos eles têm que ter a mesma aula, o mesmo assunto. Não é para ficar repetindo, certo, gente, o mesmo assunto. A questão do prazo de entrega, né? Os recursos que eu vou com relação ao prazo, é muito importante, gente, que a gente tenha tudo bem definido, tá? Para não deixar tudo junto na mesma hora, saber quando que eu vou receber aquele material, quando que o aluno vai me devolver, o tempo que eu vou ter para fazer a avaliação e passar os conceitos, né, para esse aluno, né, os recursos que eu vou utilizar, né, eu vou usar apenas um formulário, eu vou utilizar um vídeo, eu vou utilizar qual o recurso que eu vou utilizar. Isso tudo tem que estar de acordo, né? As habilidades, as estratégias. E, importante, canais de comunicação, aonde que eu estou conseguindo chegar para o meu aluno? Às vezes a gente está usando um canal, não está chegando, outro professor está usando outra maneira e está chegando. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso voltar todo o tempo, ver essa questão, né? Aí, as questões lá do objetivo de conhecimentos, que são lá as habilidades essenciais, a identificação dos alunos também muito importante. Às vezes você recebe uma coisa lá e não sabe nem de que aluno você recebeu. Então, todas essas coisas que eu coloquei, essas situações, elas têm que estar junto no plano. Você tem que pensar junto em tudo isso quando você vai preparar uma aula, ou preparar uma recuperação, ou preparar um assunto lá para o seu aluno. Beleza? Posso... De novo, o que priorizar agora? Nas atividades presenciais ou não, né? Tem o pessoal que está... A diretoria nossa está meio dividida, né? Algumas escolas estão presenciais, outras escolas não. Mas o que eu preciso priorizar? A aprendizagem, né, do aluno, eu preciso... E de todos os alunos. Então, é importante que eu tenha essa noção, né? Que o aluno precisa receber o material. Se ele não está recebendo de um jeito, eu preciso providenciar outro jeito para ele receber, né? Se ele não está recebendo de uma maneira, eu também preciso dar outro jeito. Então, aí eu coloquei apenas um exemplo, certo? Um roteiro de estudos correspondente a uma sequência a ser realizada durante o processo de aprendizagem de qualquer assunto. Ela é importante para que se tenha noção de todos os passos a seguir, permitindo mais clareza. Então, gente, eu preciso ter isso na minha mão. Eu preciso... A coordenação da escola tem que saber isso, né? A gente vai ver em outros slides que a gente passou, acho que 2 ou 3, a gente falou disso aí, que é muito importante, que isso não é só do professor, tá? Do docente. Isso aí é uma questão que toda a escola tem que estar participando. A coordenação, certo? Os outros professores, os alunos, você tem que estar ouvindo também um pouquinho deles, para saber como que você vai fazer esse caminho aí, esse percurso, certo? Mesma coisa, uma sequência de atividade pré-estabelecida, elaborada para orientar o estudante na busca de subunidades e de um objetivo de conhecimento em diferentes formas e diferentes áreas, né? Então, a gente tem que estar alinhando todas essas situações, todas essas questões. Tudo bem, pessoal, até aí?
Então, vamos lá, tá quase. Tudo bem, não tem nenhuma pergunta ainda no chat, Josafá. Por favor, pessoal, pode perguntar que eu estou achando, ou não está entendendo nada, ou estou falando só. Mas tá bom, se dá, beleza. Então, o professor pode propor atividades híbridas, faltou um acento ali, gente, me desculpe, e que envolvam tanto materiais impressos como os digitais. Então, o híbrido é essa mistura, né? Algumas cidades onde não está o presencial, ela não ocorre o ensino híbrido, né? Ocorre o ensino online. Então, essa mistura de online e presencial. Aí a gente tem algumas possibilidades, seria sala invertida, estações por rotação, outras coisas que ainda a gente precisa estar todo mundo no presencial para a gente começar a trabalhar dessa situação. Mas essas escolas que já estão no presencial, já estão desenvolvendo essas novas modalidades de ensino, né? Elas já estão buscando essas coisas para quê? Para que o estudante tenha outras formas do conhecimento. A gente vai falar sobre isso mais para frente, que a questão do professor está mudando a atribuição dele. Ele não é apenas uma pessoa agora que retém o conhecimento e passa. Agora ele vai ter que ser muito mais do que isso, ele vai ter que reter o conhecimento, passar e ser um caminho para que os alunos também consigam buscar esse conhecimento. A gente sabe que hoje, com todas as questões digitais que a gente tem, as mídias digitais, o aluno tem muito conhecimento de maneira fácil na mão dele, no celular dele, e às vezes ele não sabe utilizar isso. Isso é uma coisa que a gente precisa estar se adequando e estar se preparando, porque não volta mais aquele ensino só lá na escola, onde eu só dava aquela aula, daquela maneira. Isso aí, eu vou dizer assim, para algumas pessoas, infelizmente, não vai voltar mais. Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa se formar para que eu possa, de uma maneira ou de outra, utilizar também esses meios digitais na minha aula, para o meu aluno, para que ele também, eu mostre para ele como ele vai buscar esse conhecimento. Certo, gente? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu estou repetindo um pouco o que a gente já falou, certo? A gente já comentou sobre isso, né? As atividades precisam ser planejadas para que o desenvolvimento das habilidades do bimestre possam ser recuperadas e continuar acontecendo, mesmo que remotamente ou mesmo que de maneira híbrida, certo? Onde está só remoto, é remoto. Onde está híbrido, remoto e presencial, tem que também estar acontecendo. A questão das entregas, né? Uma coisa importante, isso tem que ser planejado, eu tenho que ter isso em mão para que eu consiga ter esse andamento. O meu aluno está ou não realizando, o que eu preciso fazer, onde eu preciso voltar, né? Eu tenho também ver essa questão de possibilidade dos alunos, realidade da escola, né? Algumas escolas que a gente vai visitar, o aluno está no sítio lá, ele não tem rede, ele não tem acesso, né? Então, cada escola tem que ser de acordo com a sua realidade, certo? Eu coloquei sobre as turmas de SD, eu já conversei com os professores de SD, todos eles estão sabendo, mas é sempre bom a gente repetir. É a mesma maneira, certo? Eu vou trabalhar com meu aluno remotamente, né? Ainda não está autorizado, né, as aulas de ADCD, então você vai ter que trabalhar remotamente, dando situações, lógico, de acordo com cada turma de ACD, certo? Se eu tenho uma turma de atletismo ou de dama, são situações diferentes. Tá bom, gente? Isso o povo de educação física sabe que eu estou falando, beleza? Vamos lá.
um pouquinho mais para frente. Então, aí uma coisa importante, muito importante, é atividades síncronas, né? O que será isso? Qual é a ideia que a gente tem? Coloca aí no chat aí, pessoal, o que vocês entendem por isso? Por favor, vou dar uns 2 minutinhos, pode ser? O que é isso? Para a gente ter uma interação, senão vocês ficam muito quietos. Vamos lá, pessoal, colocando aqui no chat, então, O que que é para você síncronas? Qual a e ideia que vocês têm disso hoje? a Thalita falando atividade ao vivo com o aluno. Certo. Quem mais? O que você acha que seja atividade síncrona? Em tempo real? O povo está meio com frio hoje, né, Madalena? Estão com frio, estão com medo. Não tem certo nem tem errado. É o que você acredita que seja. Pessoal, para a gente saber se realmente, né? O que vocês pensam? Ô, Josefa, com licença, o que eu acho que das atividades síncronas são atividades simultâneas. Então, são atividades que podem ocorrer em tempos reais e tempos virtuais também. Certo, Alan? É o Alan, né? Isso, Certinho. obrigado. Obrigada, Alan. Tem gente falando aqui que são atividades em tempo real, atividades presenciais, ela ocorre na mesma hora, o Tarsis disse. A Alessandra falando aqui que são atividades que acontecem ao vivo. A Juliana, ela disse que o som está baixo. Vocês concordam? O som está muito baixo? Não, o som não está baixo, não. Obrigada. Valeu, Alan. Vamos lá, então, gente. Mas está bem atrasado. É internet. Olha, a Roselaine disse que são atividades que interagem ao mesmo tempo virtualmente. A Thalita disse que o som está normal, Luiz Fernando Galo também disse que está normal. O Márcio César disse que são atividades que acontecem ao mesmo tempo, ao vivo, onde o professor e aluno interagem ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Então, gente, vamos lá. Síncrono, ele vem da questão de sincronia, né? Ou, por exemplo, desculpa, me fugiu a palavra. Síncronos, né? Que acontecem ao mesmo tempo. Então, essas atividades, elas vão acontecer. O princípio fundamental das aulas síncronas é o fator tempo. As aulas ocorrem em tempo real, através de uma plataforma de videoconferência em comum, com uma interação entre aluno e professor. Então, essa seria uma definição, né? A questão de nado sincronizado, por exemplo. A gente, educação física, já... Por que sincronizado? Porque todas as atletas, né, no caso, que só acontece no feminino, elas têm que fazer um movimento igualzinho, ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, na atividade síncrona, é essa questão. Ela acontece no tempo real, da mesma forma. Aí a gente tem aqui as vantagens. Qual que seriam as vantagens que a gente tem? O encontro virtual de alunos e professor, interação social trazendo um aconchego entre a turma e o professor. E o professor tem o feedback e pode avaliar o aluno. Então, gente, uma coisa importante, principalmente quando a gente fala dos anos do ensino fundamental, sexto, sétimo, até o oitavo ano, o aluno necessita muito da figura do professor. Necessita de ver o professor, de perguntar para o professor. Então, isso traz para ele uma segurança, né? E para o professor, a questão dele ter, se o aluno está ou não participando, já podendo avaliar o aluno, já podendo tirar ali suas conclusões, se ele precisa continuar, se ele pode continuar daquela forma, ou se ele tem que modificar a maneira como que ele está abordando o assunto.
Então, tudo isso é uma vantagem. E a desvantagem é bem fácil da gente perceber, é a questão de conexão, né? Tanto de aluno como de professor. E para os alunos, principalmente, a questão do equipamento, porque muitas vezes o que a gente percebe nas escolas, né? A gente conversando com os professores, com os PCs, né? Que a gente conversa mais agora, tem muito aluno que só tem um equipamento, só tem um celular na casa. A mãe usa, o pai usa, os irmãos usam. Então, isso é um dificultador muito grande. E aí, aquela fala minha, eu falei algum tempo atrás, né? De você procurar esse aluno que tem essa dificuldade. Se você está dando atividade, né, dessa maneira, e você percebe que alguns alunos não estão entrando, não estão participando, pode ser essa questão, né? O aluno não tem possibilidade de participar. Então, é muito importante que a gente se atente a essa questão, a esse princípio aí, né? Que muitos alunos não têm onde fazer isso. Beleza? E aí a gente vai para outra, né, questão que seria atividades assíncronas, que seria exatamente o contrário das síncronas, né? Que é onde não ocorre no mesmo tempo, onde não ocorre com interação na mesma hora. Até ocorre interação, mas cada um no seu tempo. Professor, vamos adiantar um pouco aqui. São desconectadas de tempo e espaço. Também tem uma interação online, ó, pode ver que está aí entre parênteses, gente, por se tratar de uma EAD. Não, não é uma EAD, não, o Josafá não está falando que a gente está dando EAD, é apenas algumas ferramentas da EAD que a gente utiliza para dar essa aula assíncrona, né? Quando eu não tenho essa possibilidade, ou por eu não, por meu, desculpa, os meus alunos não têm essa possibilidade de ter aula presencial, que a gente, ou no mesmo tempo, por causa que eles não têm o equipamento, então eu preciso proporcionar para esse meu aluno essa outra ferramenta. Eu preciso trazer para ele essa outra ferramenta. Eu posso até gravar aquela aula que eu dei para o meu aluno e depois mandar. Algumas pessoas estão fazendo assim, algumas escolas estão fazendo assim. Eles gravam uma conversa que tem com os alunos na aula, né? E depois mandam para os outros. Então, mas cada um vai ter o seu tempo de assistir. Então, o professor ele vai fazer a atividade num tempo, aí ele encaminha a atividade em outro tempo, o aluno vai ver essa atividade diferente do tempo do professor, vai encaminhar as perguntas, as dúvidas também diferente. Às vezes o professor só vai ver a dúvida 5, 6 horas após, né? Dependendo do horário que o aluno postou aquilo lá, você só vai ver muito tempo depois. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, tá bom, gente? E aí também as vantagens e desvantagens. Vantagem. Para o professor, a vantagem é muita, porque você tem um leque muito grande de ferramentas. Você pode utilizar várias situações, várias coisas que no presencial você é mais difícil. Uma porque na escola não tem a internet de acordo, uma por outra, às vezes os alunos não têm toda a questão lá do equipamento, do celular, né, ou do computador. Então, mas o professor tem muitas ferramentas. Você pode mandar videoaulas, compartilhar links, documentos, formulários, do YouTube, de tantos lugares, de tantas maneiras, né, formulários, arquivos e objetos digitais. E como eu falei, gente, essa prática, a gente não vai parar mais de utilizar, certo? Mesmo que a gente, graças a Deus, todo mundo sendo vacinado aí,
Em breve isso vai terminar, em breve essa pandemia vai diminuir, mas as aulas nossas não vão mais ser como eram antes da pandemia. A gente tinha alguns professores que de vez em quando utilizavam, é uma coisa bem rara. Hoje, quando voltar, ou hoje, a gente já não pode mais falar isso, porque todos têm que se apropriar e aprender sobre essas tecnologias, sobre esses objetos digitais, porque isso vai ser parte do nosso cotidiano, não volta mais atrás, como eu disse, né? Não tem mais como fugir disso, certo? Não tem mais essa possibilidade. Beleza? Então, as vantagens são essas, né? De eu ter um leque muito grande de ferramentas para trazer esse ensinamento, ou para trazer o conhecimento para o meu aluno, de várias maneiras, muito mais, como vou dizer, muito mais ricas, né, na questão do ensino, né? Porque, por exemplo, você falar para o aluno de um salto com vara, né, dessa prova olímpica, que o Brasil foi campeão na última Olimpíada no masculino, você falar na sala de aula é muito difícil de você colocar isso para os alunos. Agora você pega isso, né, um vídeo do menino lá que me fugiu o nome, quem quiser pode pôr no chat aí para me ajudar, que foi campeão olímpico, né, no Rio. Você pega o vídeo dele fazendo o salto que ele ganhou a medalha, é muito mais fácil de você explicar aquilo para o aluno. E assim em todas as outras disciplinas, né? Em todas as outras. É muito mais fácil eu falar da questão do inglês, mostrando para ele um vídeo, uma música, né? Assim como também é muito mais fácil na questão da arte eu colocar os museus, colocar as questões das obras-primas em vídeo para que eles tenham aquela sensação de ver, né? De visualizar. Então, gente, isso aí não tem como a gente voltar mais para trás. Isso aí era uma coisa que já vinha, existia uma onda aí, a gente precisa mudar o jeito, a gente precisa mudar a maneira de dar aula, e a pandemia, ela adiantou isso 200 anos. Então, hoje, não, né? Isso é uma coisa muito, muito firme agora, né? Não tem como escapar, não tem como negar essa questão. E as desvantagens. Você não tem o feedback do aluno, nem o envolvimento do aluno se está ou não aprendendo. Porque às vezes o aluno pega lá um vídeo seu, você vê lá que ele visualizou, mas ele pode ter simplesmente aberto, não prestou atenção e devolveu. Então, você não tem essa interação. E essa interação, né, no ensino híbrido, ela acontece porque você vai, por exemplo, mandar um trabalho, uma lição lá, um ensinamento para o aluno, e depois ele vai ter que mostrar para você no presencial. E você vai ser apenas um guia nessa nova, né, atribuição do professor, que não é apenas só transmitir conhecimento. Agora, além de transmitir conhecimento, você vai ter que ajudar o aluno a encontrar esse conhecimento que está disponível em vários lugares, de diversas formas e de diversas maneiras. Alguma dúvida? Por enquanto, nada aqui no chat. Eu acho que só na prática mesmo, Josefa. A prática nós vamos aperfeiçoando. Desculpa, Alan, não entendi. Então, as atividades assíncronicas e as outras atividades, nós só vamos aprimorar com a prática. Sim. E nós pode se preparar, porque essa prática vai ser constante, não, né?
É isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Eu estou quase terminando aqui, certo? Então, eu já usei essa imagem outra na última, há algum tempo atrás. Alguém parou de compartilhar? Não, tá aparecendo Cortella. Ah, tá. Então, eu já usei essa frase do Cortella, né? Então, é importante que a gente... Para mim, está sumindo aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas vamos lá. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, gente, essa frase, eu acho que ela vai ter que ficar um pouquinho junto com a gente vai ter que ir decorando ela, porque eu sei das condições, todo mundo sabe, né, principalmente o pessoal de educação física, sabe da minha posição com certas situações, mas a gente precisa fazer o que a gente pode da melhor maneira. Eu sei que muitas vezes estão exigindo muito além do que seria, né? Mas a gente precisa estar se adequando, se fortalecendo, se preparando de várias maneiras para que eu coloque para o meu aluno o que eu posso colocar de melhor, né? Então, porque a gente sabe que depois essa gratidão, esse reconhecer do aluno vai ser uma coisa, né? Eu tenho alguns amigos aí, alguns exemplos que já tiveram essa oportunidade de o aluno falar, puxa vida, professor, por que que eu não prestei atenção no que o senhor estava falando? Por que que eu não, né? Então, e às vezes isso é o que nos move, né? Eu sei que tem não vou entrar em assunto mas existe uma gama enorme de coisas que são contras, que não estão muito certas, mas a gente precisa pensar também no nosso aluno, né? Então, fazer o melhor para que o nosso aluno, com essa dificuldade que a gente vai ter, eu não sei quem assistiu, acho que foi o Jornal da Cultura que eu vi, o outro jornal, não lembro, que esse déficit que vai causar na aprendizagem do aluno, talvez a gente regrida de 10 a 12 anos naquele índice de desenvolvimento. Gente, é uma coisa absurda, né? É uma coisa louca, e o aluno não tem culpa, e a gente também não, mas a gente precisa fazer um esforço, fazer né? Aquilo que eu posso fazer de melhor para que eu possa dar o melhor para o meu aluno. Com isso eu termino, agradeço de coração, né? Que possa tudo dar certinho aí. Eu vou só fechar aqui o meu. Saiu, parou de compartilhar, Amanda? Parou de compartilhar. Beleza, então fique à vontade agora, Thalita. Então, com vocês agora, a professora Thalita, da Escola Euclides de Carvalho Campos, do Sevilla, famoso Sevilla. Seja bem-vinda, Thalita. Bom dia. Obrigada, viu, Madalena? Obrigada, Josafá, pelo convite. Então, sou a professora Thalita, da Escola Sevilla. Vou apresentar aqui para vocês. Eu só vou fechar minha câmera para a gente não ter nenhum problema de conexão aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá compartilhando já? Já. Bom, então vamos lá, pessoal. O Josafá, ele me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre boas práticas. E daí, no momento que ele me fez esse convite, eu fiquei pensando, o que seria uma boa prática, né? Será que eu tenho uma boa prática para compartilhar?
Daí eu fui buscar um pouquinho para entender melhor sobre isso. E, basicamente, nós, como professores, nós realizamos boas práticas a todo momento, porque pelas leituras que eu realizei, compreende boas práticas como sendo aquilo que a gente oferece para o nosso aluno. Então, todo aquele conhecimento que a gente tem, que a gente está disposto a compartilhar, isso já seria uma boa prática. Então, eu falei, acho que eu posso compartilhar com os meus colegas alguma coisa. E aí eu trago aqui, eu até coloquei boas práticas como, entre aspas, porque talvez alguém possa pensar, boas práticas, ela está dizendo que ela consegue atingir 100% dos alunos dela, todo mundo realiza, todo mundo sai feliz. Não, a gente sabe que não é bem por aí, né? Que a gente atinge um certo número de alunos, mas que o importante é que haja essa troca e que o aluno ele consiga absorver toda essa aprendizagem que a gente tem para oferecer. Aí eu trago duas reflexões aqui de autores, né, que eles vão nos dizer. Primeiro, que o ensino é a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder às exigências específicas de sua situação concreta de ensino, que é aquilo que a gente tem feito, tanto para quem está no ensino totalmente remoto, ou para quem está no ensino híbrido, né? E depois uma outra percepção do autor aqui é que o desenvolvimento profissional do docente caracteriza-se pela aquisição de novas capacidades ao longo da sua vida. Isso é uma reflexão de 1992, mas que cabe perfeitamente para os nossos dias, né? E como o Josafá estava falando, a gente vem se reinventando a cada dia, aquela aula comum que a gente estava acostumado, ela não vai existir mais, a gente precisa se preparar, precisa ter certeza de que novos tempos virão e que a gente precisa estar pronto para atender esses nossos alunos da melhor maneira possível. O Alan também fez o comentário de que a gente vai ter isso no decorrer do tempo, colocando tudo isso em prática, e é verdade mesmo. Então, o que eu quero dizer, né, nessa parte de boas práticas é que a gente tem isso enraizado em nós, enquanto professores, né, e a gente só precisa trabalhar as maneiras como que a gente vai colocar isso em prática. Então, o professor fica reservado o desafio cotidiano de constituir o novo, especialmente em tempos atuais, no sentido de dar respostas às demandas internas e externas em relação à aprendizagem de seus alunos, em um espaço de materialização das diversas relações imbricadas ao fazer pedagógico, e que exigem, por sua vez, o reconhecimento da importante dimensão da docência e da sua prática. E não é diferente, pessoal, a gente falar em boas práticas e motivação dos alunos também, né? Então, é importante a gente olhar, e o Josafá também falou isso, que a gente precisa fazer o nosso melhor, né? De maneira a motivar esses alunos a buscarem, a não desistirem do aprendizado, a continuarem seus estudos. Aí vocês podem me dizer, mas quem está trabalhando a nossa motivação, né? Eu vou concordar com vocês que a gente também precisa ter essa parte trabalhada, né? Mas aqui nesse momento a gente está falando do aluno e que isso precisa ser atendido, né? O aluno ele precisa estar motivado para buscar o conhecimento e para fazer esse compartilhamento com a gente. Então, como é que a escola em que eu trabalho está estruturada nesse momento, né, de ensino totalmente remoto? Essas são as atividades básicas, tá, pessoal? Então, lógico, tem professor que trabalha com alguma ferramenta a mais? Sim, mas esse é o básico em que todos da escola têm trabalhado, tá? Então, são as atividades do Centro de Mídias, a gente tem consultado com os alunos, né?
que a gente poderia categorizar aqui, como o Josafá falou, como uma atividade assíncrona, né, que os alunos eles entregam e depois a gente vai ter, verificar essa atividade. As atividades, formulários através do Google Forms, que também seriam atividades assíncronas, que a gente envia e depois eles retornam. O acompanhamento ao vivo através do centro de mídias, então pelo chat, né, ou pelo aplicativo que a gente consegue usar dentro do centro de mídias, que consegue conversar ao vivo com o aluno. Isso, eu posso falar por mim que eu tenho conseguido acompanhar semanalmente os alunos de forma ao vivo, né? Eu sei que tem professores que trabalham, às vezes, no horário contrário, então não conseguem fazer esse acompanhamento, mas no meu caso, pela minha experiência, eu tenho conseguido acompanhar, então eu tenho uma troca ali, um compartilhamento de conhecimento no exato momento em que a aula do centro de mídia está sendo transmitida pelo aplicativo mesmo. E outra possibilidade que a gente tem trabalhado também no Sevilla, que são as aulas ao vivo pelo Google Meet, que tem tido resultado positivo, né? Então, essas duas últimas a gente poderia categorizar, como o Josafá falou, como momentos síncronos, né? Que a gente interage ao vivo ali, mesmo que de forma virtual, né? A gente interage com os nossos alunos. Daí, para falar um pouquinho sobre, voltando lá nas boas práticas, né? Eu vou mostrar para vocês, na verdade, exemplos do que eu tenho trabalhado e que eu tenho tido resultado positivo com os alunos. E eu vou dizer que o resultado é positivo pelo fato da participação dos alunos ser uma participação efetiva. Então, é o momento em que eles falam bastante na aula, que eles demonstram que o conhecimento está chegando até eles. Então, existe essa troca, esse compartilhamento de conhecimentos, tá? Por isso que eu trouxe como sendo uma boa prática, porque, a minha avaliação, os alunos, eles estão conseguindo absorver isso que está sendo compartilhado com eles, tá? Eu trouxe aqui uma atividade para cada ano do ensino fundamental, que é o que eu tenho trabalhado, tá? Então, eu vou apresentar uma atividade do sexto, uma do sétimo, uma do oitavo e uma do nono. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à atividade, pode colocar no chat ou até abrir o microfone mesmo, eu posso explicar um pouquinho melhor, tá? Então, a atividade do sexto ano, pessoal, todas essas atividades foram realizadas pelo Google Meet, tá? Essas aulas, elas são agendadas previamente pela escola, então os alunos já sabem o dia e o horário que eles vão me encontrar durante a semana, tá? A atividade do sexto ano foi um jogo da ginástica geral, que é o conteúdo que estava sendo trabalhado no centro de mídias no momento e que eu trago também para o debate nas minhas aulas do Google Meet, tá? Então, como é que foi essa dinâmica, essa atividade? Cada estudante, um de cada vez, deveria demonstrar um movimento que correspondesse à ginástica. Então, um estudante, ele fazia um movimento, eu coloquei aqui até as fotinhos aqui de baixo, alguns movimentos, né, porque eu não podia fazer a foto do estudante aqui. Ele apresentava um movimento, e depois, em seguida, o colega tinha que fazer movimento que ele tinha realizado e mais o seu movimento. Eu acredito que os colegas de educação física conhecem essa atividade, né? Às vezes a gente utiliza até como uma atividade de apresentação, né? Mas eu trouxe essa atividade para a gente trabalhar o conteúdo de ginástica geral. E daí, ao final da atividade, todo mundo teria feito uma série de movimentos específicos das ginásticas, né? E interagido de forma ao vivo e prática, né? Foi uma atividade que eu consegui, de certa forma, realizar de maneira prática, né? Uma das dificuldades que a gente tem é que o aluno abra a câmera, né? Ele não gosta de ficar exposto ali,
mas foi uma atividade de que todos abriram, fizeram um movimento e gostaram. Então, o tempo da aula acabou sendo pouco até, porque eles queriam continuar, eles queriam repetir novamente toda essa dinâmica, que eles falaram que estava faltando um pouquinho realmente dessa interação, né? Eu consegui trazer numa atividade que é extremamente simples, né? Mas eu consegui com que eles fizessem, com que eles gostassem, e com que o principal eles entendessem quais eram os movimentos das ginásticas, né? E apresentar isso de maneira prática e ao vivo ali para mim. Tudo bem, pessoal? Tô falando muito rápido? Está perfeito, Thalita. Não, tá bom, tá ótimo. Pode prosseguir, Thalita. Vamos lá, obrigada. Eu vou para o 7º ano e a gente fez o jogo das capacidades físicas. Eu coloquei tudo como sendo jogo, pessoal, porque primeiro quando eu coloco para o meu aluno que a gente vai fazer um jogo, já tem uma motivação acionada ali nele, né? Então, o jogo gera um aspecto competitivo, e daí os alunos, eles ficam motivados e acabam interagindo mais entre eles e comigo durante a aula, tá? Mas o jogo eu coloquei mais nesse sentido mesmo, tá? Os estudantes, então, eles foram divididos em 2 grupos. Eu dividi de forma bem básica, dividi meninos e meninas, porque eu tinha um número parecido dos gêneros ali na aula, então eu dividi de uma forma bem simples, né? E eu ia apresentando os slides com figuras de esportes, de exercícios físicos, como eu apresentei aqui para vocês, nessas figuras aqui abaixo, e eles deveriam rapidamente me falar qual era a capacidade física predominante nessa atividade. Então, por exemplo, a primeira figurinha que aparece aí para vocês, eles tinham que identificar o equilíbrio ali predominante. Lógico que se eles falassem flexibilidade, eu também iria considerar, né? No segundo, qual é a capacidade predominante? Força, e assim por diante. Eu fui trabalhando diversas figuras com eles, e eles tinham que me falar rapidamente qual que era a capacidade predominante. E entre eles, a gente ia girando de quem era a vez de falar. Então, todos tiveram essa oportunidade de falar, e diversas vezes, porque foram várias figuras. E depois eu fiz o contrário também. Ao invés de apresentar uma figura do esporte, do exercício físico, eu apresentava a capacidade física. Eu falava flexibilidade. Eles tinham que me responder algum esporte, algum exercício físico que estivesse ligado com a capacidade que eu estava falando, predominantemente. Tá? Então, também foi uma aula em que eles participaram bastante, e que a devolutiva foi bastante favorável, que eu consegui identificar que eles aprenderam, entenderam o que era a capacidade física e quais são, né? Também foi uma aula que o tempo foi até reduzido, porque eles queriam continuar, até eu me despedindo deles, e eles falando, professora, tem esse esporte também que trabalha essa capacidade. Então, foi uma atividade que motivou eles a pensarem e buscarem sobre isso. No 8º ano, o conteúdo era de lutas, mais especificamente o judô. Então, a gente fez um jogo de perguntas, né? Então, primeiro eu fiz uma revisão com eles de todo esse conteúdo, que já tinha sido trabalhado pelo Centro de Mídias também. Então, a gente conversou, tirou as dúvidas, tudo, e depois eu fui lançando algumas perguntas e tinha que ser respondido de forma bem rápida, né, porque era tudo que a gente já tinha conversado, então os estudantes, eles deveriam responder rapidamente. Tudo pergunta bem simples, mas que era uma forma de eu identificar se eles tinham entendido sobre esse conteúdo especificamente, né. Então, eu perguntava, onde surgiu o judô? Eles tinham que me responder. Qual o nome do criador do judô? O nome da roupa utilizada pelos praticantes?
o significado da faixa no judô, e uma das habilidades que precisava ser trabalhada era sobre o preconceito, né? Então, também fiz esse questionamento e teve um debate em cima disso, sobre os preconceitos nas lutas, e eles conseguiram evidenciar, né, com as suas palavras, às vezes até de forma simples, o que eles entenderam de toda essa habilidade que estava sendo trabalhada. E no 9º ano, a gente estava trabalhando os elementos técnicos e táticos no voleibol. Então, a gente também fez um jogo, que também foi dividido em 2 grupos, do mesmo formato que eu tinha dividido o grupo das capacidades físicas, né? Então, foi dividido entre meninos e meninas também. Ganhava quem respondia mais rápido, né? Então, eu fiz a parte de verdadeiro ou falso com eles, sempre depois também de ter feito uma revisão sobre todo esse conteúdo, né? Então, eu lançava as afirmações e eles tinham que me dizer se era verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, né, uma das afirmações, o toque tem a função de buscar uma bola que está baixa. Eles tinham que me responder rapidamente, verdadeiro ou falso. O 7 compreende um bloco de 25 pontos. Também tinham que responder. É obrigatório o jogador líbero em todas as equipes. E assim por diante. É o momento em que eles querem falar e querem se pronunciar e que existe bastante interação dos alunos. E é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês, as minhas práticas, né? Como eu disse para vocês no início, boas práticas significa que houve interação, houve aprendizado, então é isso que eu trouxe, né? Lógico que vai depender da clientela que você tem na sua escola, que você está trabalhando, mas que para mim, que no meu ambiente de trabalho, para aquele momento, foi gratificante, que deu certo, que os alunos demonstraram interesse, participação, e que demonstraram na avaliação que teve um efetivo de sucesso mesmo nessas atividades. Todas as atividades muito simples, né? Não mandaram grandes produções, né? Mas que eu espero ter contribuído de alguma maneira para que haja uma possibilidade de vocês criarem outros jogos, como eu concluí ali, que eu coloquei como jogos para motivar os estudantes. Mas é isso, aí se vocês tiverem alguma dúvida, um comentário, eu agradeço pela oportunidade de falar aqui com vocês. É isso, muito obrigada. Obrigada ao Josafá pelo convite. Ô, Thalita, eu que agradeço a sua participação, né? Eu que agradeço essa prática que você colocou aí, viu? Eu só queria, com relação a essas práticas, os alunos que fizeram estavam participando de maneira síncrona, né? Estavam presencialmente ali numa reunião, ou virtualmente numa reunião. Isso, E os pelo alunos Google Meet. que não puderam ter essa participação, como você atingiu eles? Não sei se você... Posso falar. A forma com que eu trabalho o conteúdo, a habilidade que eu trabalho pelo Google Meet é a mesma que eu trabalho no Forms, por exemplo. Então, o aluno que não participou por N motivos da reunião, da aula ao vivo, ele pode demonstrar o seu conhecimento acerca daquelas habilidades, daqueles conteúdos, através das atividades que eu enviei pelo Google Forms. Lógico que ele perdeu, né? Está cortando um pouquinho a sua fala, Thalita. Desculpa, só é que cortou um pouquinho. Então, você enviou formulários e aí os alunos responderam, é isso? Isso, deixa eu voltar, então, como cortou. É a mesma habilidade, o mesmo conteúdo que eu trabalho no Google Meet, é a habilidade, o conteúdo que eu trabalho pelo Google Forms da semana.
Então, o aluno ele não participou da aula presencial não, virtual, ele vai responder pelo Google Forms. Lógico que tem toda aquela diferença que você mesmo apresentou, que não é o momento síncrono daí, né? Mas ele tem a possibilidade de demonstrar o conhecimento por uma outra ferramenta, né? Que daí, no meu caso, eu tenho utilizado o Google Forms. Legal, beleza. É só para... Eu não prestei muita atenção, que eu estou vendo outras coisas aqui também no chat, para não, né, sem perguntas, essas coisas, e aí eu fiquei meio em dúvida, né? Mas já explicou, então é importante essa questão, né? Que todos os alunos têm a mesma oportunidade. Lógico que o aluno que participou virtualmente ali na hora, ele consegue aprender mais fácil, né? Porque é uma coisa que marca para eles, essa brincadeira de jogo, a gente utiliza, e outras, né? Não só a educação física, a gente utiliza essa ferramenta porque é onde o aluno consegue aprender. Então, parabéns, muito obrigado pela sua explicação. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, o pessoal de outra área, né? O pessoal de língua inglesa, se quiser colocar também alguma pergunta, e já fica aí o nosso convite, né? Para que vocês possam, em breve, aqui estar apresentando uma boa prática, né? A gente está meio desfalcado, a equipe aí, mas pode me procurar, ou procurar a Madalena, ou mesmo a Márcia, ou a Milene, para a gente poder agendar aí uma prática com vocês. Alguém quer falar? Alguém quer colocar alguma coisa? Isso, Josafá, só para complementar, um minutinho só, Alan, desculpa te cortar. É isso mesmo, principalmente os professores de língua estrangeira moderna, que tiverem alguma atividade bacana, síncrona ou assíncrona, com os estudantes, conversa com a gente para a gente poder também transmitir aos colegas de língua estrangeira moderna, porque, na verdade, a gente não tem esse PCNP. Então, seria muito importante que vocês participassem com a gente, tá bom? E aí, Alan, pode falar. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade por vocês estarem me ouvindo. Obrigado. Eu sou professor de língua estrangeira. Nessas aulas remotas, eu estou trabalhando as habilidades como speaking e listening, né? Aí que é uma questão de oralidade e também trabalho uma questão cultural da língua inglesa, tanto da norte-americana como do próprio inglês. Nessas aulas que eu tive agora recentemente, eu trabalhei muito questão também do alfabeto. Então, aos poucos, os meus alunos, eles com a prática, eu já estou inserindo para ele um trabalho de imersão da língua inglesa. Então, eu não sei se poderia até ser uma atividade sincrônica, né? Porque é uma atividade simultânea. Ao mesmo tempo que eu estou realmente me transmitindo numa questão virtual, né? Os alunos também estão compartilhando também, eles estão interagindo comigo. Não sei se isso eu estou acrescentando. Muito, muito obrigada, Alan. Acrescentou bastante a prática. Isso também faz parte, né, dessa questão da vivência, né, que você disse para a gente. Isso é muito importante, realmente, tanto na língua inglesa como também nas outras áreas de conhecimento aí da nossa área de linguagens, né? Você trouxe aí, acrescentou bastante. Obrigada, viu, Alan? Eu que agradeço pelo espaço que vocês me concederam. Obrigado por estar me ouvindo e obrigado por esse ATPC que vocês passam por todos nós. Obrigado. Tchau. Obrigada, eu. Alguém mais gostaria de dizer algo? O microfone está aberto. Enquanto as pessoas vão se preparando, Thalita, tem aqui muitas pessoas elogiando a sua fala, né? A Lígia, o Luiz Galo, o Nilson, todos elogiando aí a sua fala, tá bom? E também pegando o gancho aí da fala do meu amigo Josafá, que a gente faz o melhor com o que tem, professor é mestre nisso, né? Professor é mestre em fazer melhor com o pouco que tem e na situação que está, né? Então, a gente realmente agradece demais
a todas essas participações de todos os professores. E as boas práticas, é bem isso que a Thalita disse para a gente, é tudo aquilo que a gente já faz na escola, que o aluno aprende, que o aluno participa. Não precisa ser um show, um espetáculo, não é? É como a gente estava conversando sobre a dança, movimentos cotidianos são dança também, podem se transformar em dança. Então, é possível trabalhar a dança na escola, por exemplo, por meio desses movimentos cotidianos, trazendo aí como um jogo, também como a Thalita trouxe para a gente. Né? Então, vocês foram, assim, espetaculares nas suas falas. Obrigada a todos que trazem aí suas boas práticas, e a gente está aberto mesmo. E vão se preparando que segundo semestre tem, para os meus colegas de arte, tem o edital aí para apresentar um projeto e entrevista para a CPCNP aqui na diretoria. Então, é com você, Josafá. Oi, Mário, tudo bom? Obrigado, gente, obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Thalita, mais uma vez, certo? Obrigado ao pessoal da Educação Física aí que está elogiando. Eu também coloco aqui as minhas palavras, foi muito bom, foi muito legal. E coloco também o convite aí para o pessoal que ainda não está com medo, né, de vir aqui falar. A gente não morde, não. Viu? Pode vir falar, não é uma coisa de... É um pouco assim, a gente tem que perder um pouquinho a vergonha, né? Mas a gente tem essa possibilidade. Então, muito obrigado a todos. Madalena, eu gostaria que você colocasse no chat, se possível, o formulário da presença, para a gente já está quase no horário, né? Tá. Se puder fazer esse favor, o pessoal da Educação Física eu já coloquei no grupo lá, certo? Então, fiquem à vontade. Eu depois a Madalena está colocando aqui o formulário. Agradecer também a participação da Madalena, certo? Que nos ajudou aí, mesmo já não fazendo mais parte da nossa equipe, ela pegou junto comigo esse ATPC, então agradeço de coração, certo? E agradeço aí a todos, né? E espero que eu tenha, de uma forma, ajudado a vocês, ajudado nessa compreensão das coisas, certo? A Madalena já colocou no chat lá o link, então, se você quiser responder já, nós agradecemos. Madalena, se tem mais alguma coisa? Somente parabenizar mesmo, você também, Josafá, pela ATPC, que aumentou aí nosso conhecimento em relação ao ensino híbrido, e aos professores que estão participando tanto, com tanta dedicação e respeito também, né, Josafá? A gente agradece, somos colegas de profissão, e a gente percebe o grande respeito que eles têm por nós. Então, Sim, a gente isso sempre... é uma honra participar de uma TPC com colegas tão respeitosos e competentes como nós temos na nossa rede aqui de Botucatu. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Josafá. Eu que agradeço, Madalena. Mais uma vez eu agradeço, né, essa participação sua aí e agradeço a todos os professores, né, não só o pessoal de educação física, mas o pessoal de língua estrangeira, tá? Que pessoal de arte, muito obrigado. E a gente coloca à disposição. Quem quiser apresentar uma boa prática, é só procurar a gente. Assim que a gente tiver a possibilidade, a gente coloca vocês aí para participar do nosso ATPC. É uma honra para a gente, porque a gente sabe quem faz a escola, quem movimenta são os professores, e por isso nosso agradecimento e muito obrigado. Como a Madalena colocou, vocês têm mesmo nos respeitado e sempre que a gente precisa, vocês colaboram muito com a gente. Então, muito obrigado, gente. Tá bom? Obrigada. E o núcleo pedagógico, aqui eu estou em nome do núcleo pedagógico agora, a gente se coloca à disposição de todos vocês, de todas as áreas, de todos os conhecimentos aí, todos os professores, a gente está à disposição. Muito obrigada a todos e todas, e tenhamos um bom dia. Bom dia a todos. Um grande abraço. Estou parando a gravação, Madalena.